Olá pessoal, meu nome é Wilson de Lima Silva, sou professor do Departamento de Linguística na Universidade do Arizona. O campus da universidade está localizado em território que foi tomado do povo indígena Tohono-O'odham, onde hoje fica a cidade de Tucson, no estado do Arizona. Eu sou natural de Manaus, Amazonas, e trabalho com pesquisas envolvendo documentação, descrição e vitalização de línguas indígenas. Nessa apresentação, mostrarei um pouco do trabalho que venho fazendo, juntamente com membros de comunidades indígenas, com o fim de vitalizar as suas línguas em suas comunidades. Essa apresentação, como parte das apresentações de pôsteres do Congresso Amazônicas 8. O objetivo dessa apresentação é mostrar como as atividades ou práticas de vitalização, documentação e análise linguística podem ser planejadas de maneira que se complementam umas às outras, visando atender, primeiramente, às necessidades das comunidades em relação às suas línguas. Esse trabalho é baseado em atividades realizadas com membros das comunidades Dessano Tucano, de São Sebastião do Mari, na região do Tiquié, Dessano Siriano, na região do Rio Papuri, na Colômbia, e Muteatatuio, também na região do Papuri, na Colômbia. Essas comunidades estão na região da bacia do Rio Valpés, na região de fronteira do Brasil e Colômbia. A apresentação está organizada em 3 partes. Primeiro, faço uma breve introdução, descrevendo como esse trabalho se encaixa no contexto de modelos de documentações linguísticas existentes, assim como a motivação para a abordagem adotada. Na segunda parte, eu descrevo 2 atividades com objetivos distintos. A primeira foca na criação e implementação de técnicas de elicitação baseadas em jogos de tabuleiros para obter diálogos espontâneos e que contribuem na investigação de aspectos gramaticais específicos. A segunda atividade foi planejada para fornecer capacitação para os membros das comunidades, focando na produção de desenhos animados baseados em histórias e narrativas tradicionais. E, finalmente, apresento uma breve conclusão. Em uma visão mais tradicional, a documentação, descrição e vitalização geralmente são vistas como atividades distintas. Nesse caso, a documentação linguística é caracterizada como uma atividade cujo objetivo é criar um corpus abrangente de dados de uma língua nos mais diferentes contextos de fala. Esses registros complementam os trabalhos de descrição linguística, ou seja, as gramáticas, dicionários e textos. As descrições linguísticas, nesse caso, são consideradas como produtos dos trabalhos de documentação. Assim, a documentação e descrição são vistos como fomento para as atividades de vitalização. Outras abordagens e modelos de trabalho de documentação linguística têm uma visão mais abrangente. Nesses casos, a pesquisa de documentação linguística é integrada com trabalhos de vitalização, esses feitos por membros da comunidade. Esse tipo de colaboração é uma maneira de unir forças na realização de projetos mais abrangentes, com uma dinâmica em que membros das comunidades possam ter um papel de agentes das atividades dos projetos, resultando em uma pesquisa mais colaborativa e participativa. Como exemplo, cito aqui Fitzgerald e Hinson, que discutem um modelo dinâmico de pesquisa em que as atividades de documentação e vitalização realizadas por acadêmicos e pelos membros da comunidade da tribo Chickasaw, no estado de Oklahoma, Estados Unidos, como elas interagem entre si em um ciclo de constante feedback. Nesse modelo, o resultado ou produto de um dos estágios serve de matéria-prima para o estágio seguinte. Vale ressaltar que as atividades e projetos de documentação linguística devem servir, em primeiro lugar, às necessidades das comunidades indígenas em suas iniciativas de revitalização e fortalecimento de suas línguas. E é essa perspectiva que as atividades que eu descrevo aqui foram pensadas. Mesmo quando os projetos de documentação buscam atender às necessidades da comunidade e são realizados de maneira colaborativa, em que os membros das comunidades participam ativamente das atividades do projeto, é comum que as expectativas que o pesquisador, geralmente não indígena e filiado a uma instituição acadêmica, e as expectativas que os membros das comunidades indígenas envolvidas têm em relação às atividades e produtos do projeto sejam diferentes. Isso porque, para o pesquisador,
o projeto de documentação linguística é uma oportunidade para produzir trabalhos teóricos sobre a língua e que contribuam para a linguística, ou ciência da linguagem. Já para os membros da comunidade, o objetivo principal é a vitalização e uso da língua pelos membros da comunidade. Quero deixar claro aqui que eu não estou dizendo que os pesquisadores não indígenas não têm interesse em atividades de vitalização, mas apenas que há uma expectativa por parte das instituições acadêmicas e agências financiadoras de projetos de pesquisa que o projeto tenha valor científico. E, infelizmente, atividades de vitalização não são vistas como uma iniciativa científica. A Cris Tenzo descreve essa dissonância em sua experiência com seu projeto de documentação da língua cótria, uma experiência que certamente muitos pesquisadores já tiveram. Ela diz que, abre aspas, os projetos e objetivos na cabeça do pesquisador e o projeto na cabeça dos nossos parceiros da comunidade são, provavelmente, ou talvez, certamente, coisas bastante diferentes, assim como são diferentes também alguns dos objetivos que cada uma das partes espera alcançar. Fecha aspas. Então, é nesse contexto e a partir das minhas experiências que adoto um modelo de trabalho de documentação e descrição que resultam de iniciativas centradas nas expectativas das comunidades. Nesse modelo, as expectativas da comunidade em vitalizar a língua é o motor gerador das atividades do projeto. Por sua vez, os produtos acadêmicos e científicos derivam dessas atividades. Assim, as atividades realizadas a partir dessas iniciativas de vitalização são polivalentes. Elas promovem o aprimoramento dos registros de documentação, fornecem materiais ou dados para análises linguísticas e criam oportunidades para promover capacitação do pessoal interessado. Além disso, o modelo promove o intercâmbio de conhecimentos em uma dinâmica contínua de atividades que visam vitalizar a língua em questão. Esse modelo segue a ideia da ciclicidade do modelo Tchekassau, mas aqui a vitalização é um pré-requisito para a realização das demais atividades. Eu passo agora para a descrição dessas duas atividades do projeto, que foram pensadas para se encaixar nesse modelo em que a vitalização e fortalecimento da língua estão em primeiro plano. Mas essas atividades também beneficiam os produtos de fins acadêmicos, como a descrição. As duas atividades que descreverei são o uso de jogos de tabuleiro e oficinas de capacitação para a criação de contos em vídeo e desenhos animados. No projeto de documentação que realizamos, nós adotamos e adaptamos uma série de jogos de tabuleiros para serem usados como técnicas de obtenção de dados linguísticos de uma maneira mais espontânea, ao mesmo tempo que promovem oportunidades para discutir com os professores e pesquisadores indígenas como tais jogos possam ser utilizados como material didático para ensino, aprendizagem e prática da língua. O jogo Senha, por exemplo, é um jogo que incentiva o raciocínio lógico. Nele, um jogador, o desafiante, escolhe uma combinação de 4 cores entre 6 cores possíveis. O outro jogador, o desafiado, precisa descobrir exatamente qual a sequência, e ele tem 10 chances para descobrir essa sequência. A cada chance, o desafiante informa quantas cores e quantas posições estão certas, sem dizer, é claro, quais são. Para o nosso projeto de documentação, a única adaptação que fizemos nas regras do jogo foi incluir mais de um jogador na posição de desafiado. Isso porque nós queríamos que o jogo incentivasse a colaboração e diálogo na solução do jogo. Assim, nos diálogos, poderíamos obter exemplos ilustrando as estruturas da língua que expressam conhecimento do falante, baseados em seu raciocínio lógico e dedução. Esses diálogos poderiam ser usados, então, para análises de evidenciais e modalidade epistêmica. Línguas com sistemas com evidenciais são aquelas que usam marcadores ou morfemas que indicam a fonte de informação, isto é, como o falante adquiriu conhecimento daquilo que ele está falando. Observem esse exemplo no slide, que é um trecho do diálogo entre a Zuela e o Frank enquanto eles jogavam o jogo de senha. Essas duas frases contêm construções com marcadores de evidencialidade. Observem que na frase 1, a Zuela usa uma construção com o morfema A, indicando evidência visual. Mesmo sem ela ter visto a combinação de cores, ela está tão certa de que duas peças estão posicionadas corretamente que ela expressa isso usando o marcador de evidência visual, como se ela tivesse visto já a senha.
Já o Frank confirma com a frase 2, usando o morfema K, indicando inferência baseado no seu raciocínio lógico, e com o Bu, que indica um conhecimento mútuo de algo. Em uma outra situação, com vários participantes poliglotas, e cada um com uma identidade étnica distinta, um é tucano, o outro é dessano e um outro é siriano, as interações se tornam multilingües, uma vez que os participantes dominam a língua um do outro, além da língua colonizadora, que nesse caso, na Colômbia, é o espanhol. As orações nos exemplos de 3 a 7 mostram um trecho sequencial das interações durante o jogo. Observe que a língua sendo usada por um falante é a língua do grupo étnico de seu interlocutor. Mas observe que uma exceção é o Edmilson, que usa siriano, a língua do grupo étnico, que ele se identifica para falar com Orlando, o seu interlocutor, que é um dessano, ou seja, ele não fala em dessano com Orlando, mas ele sabe dessano. De fato, durante toda a interação, o Edmilson é o único participante que não usa uma outra língua, mesmo sabendo falar dessano, tucano, entre outras línguas. A razão disso pode ter a ver com questões de escolhas de identidade étnica, isto é, ele se identifica como siriano, o grupo étnico que seu falecido pai também se identificava, apesar de ter pertencido a um clã dessano. Um outro jogo que adotamos foi o Story Cubes. Cada conjunto dos Story Cubes contém 9 dados, sendo que os dados contêm um ícone diferente. Esse jogo pode ser jogado com vários participantes ou apenas com um. Em cada rodada, um jogador deve começar rolando um dado e pode iniciar a história e dar continuidade à sua história usando palavras representadas pelas figuras impressas nos dados. As atividades com esse jogo podem ajudar professores no ensino da língua, nas dinâmicas entre os participantes, no processo criativo de contação de histórias e expressão lógica criativa. Um dos retornos para a pesquisa acadêmica é a produção de narrativas contendo diversos tipos de estruturas gramaticais e discursivas, como construções hipotéticas, coordenação sentencial, orações adverbiais, etc. Esse aqui é um exemplo de uma história contada por João Vargas, falante da língua muteã, também conhecida como carapana, que pertence à família linguística tucano. Nessa situação, a cada uma das 9 rodadas, um dado era jogado, e para cada figura, uma frase da história era criada. Observem que a história contém diversas orações complexas, incluindo orações adverbiais, construções exortativas e hipotéticas, etc. O terceiro e último jogo que descrevo aqui é o Categories, que é baseado em classificação de palavras em diversas categorias. O objetivo do jogo é marcar pontos, nomeando objetos de acordo com um conjunto de categorias, a partir de uma letra inicial, dentro de um limite de tempo específico. No caso desse jogo, nós criamos as nossas próprias listas em cartões de ficha pautada, e também usamos esses cartões para escrever as respostas. Como o dado que vem no jogo não contém todos os símbolos usados na ortografia das línguas da comunidade, nós fizemos cartões com as letras e a cada rodada sorteávamos uma letra. O jogo Categories cria uma ótima oportunidade para se trabalhar listas de licitação de vocabulário, discutir em grupos vários significados de uma palavra e fornece material para se discutir questões referentes à escrita da língua. Enfim, o uso de jogos de tabuleiro como atividades em projetos de documentação proporciona várias vantagens para o projeto e para a comunidade. Eles despertam o interesse dos jovens nas línguas das comunidades, uma vez que as línguas indígenas são usadas para jogar jogos. Eles incentivam interações entre falantes em um contexto específico do jogo, facilitando nas atividades de elicitação e na obtenção de mais dados nas línguas. Eles também criam um ambiente para se discutir com os professores práticas pedagógicas e como usar os jogos no ensino e na prática da língua. E eles são atividades divertidas para os participantes. Falamos agora sobre as oficinas. As oficinas de capacitação que eu descrevo aqui focam na criação de desenhos animados e histórias ilustradas. As primeiras oficinas incluíram a colaboração de estudantes do curso de animação digital, jovens artistas das comunidades indígenas e linguista. As oficinas foram planejadas para atender à necessidade da comunidade,
em produzir material audiovisual na língua para distribuir entre os membros da comunidade e também para despertar o interesse dos jovens na língua e na cultura do grupo. Essas oficinas proporcionaram um ambiente perfeito para implementar o treinamento em técnicas de documentação linguística que foram incorporados no treinamento de tecnologias digitais para a criação de histórias ilustradas digitalmente e transformadas em vídeos. Assim, as oficinas servem para incorporar as atividades de documentação linguística. Como os vídeos são baseados em narrativas, os participantes receberam treinamento no uso de equipamento de áudio e vídeo, pois eles próprios documentam os contos que serão ilustrados. Uma vez que os participantes já tenham gravado as narrativas, nós passamos para o treinamento do uso do software Elan para fazer as transcrições e traduções. Aqui os participantes também aprenderam sobre manuseio de arquivo, como nomear um arquivo, como organizá-los em pastas e salvá-los, criação de cópias, etc. Nessas atividades, os participantes trabalharam em grupos ou pares para facilitar o processo de transcrição, tradução e organização do material. O passo seguinte é a produção de um rascunho de ilustração do conto. A partir da transcrição do texto, os participantes decidem as partes que serão ilustrados. Para isso, criamos storyboards, como esse no número 3 no slide, que é um plano, um rascunho com a sequência de desenhos seguindo a sequência do texto do conto. O rascunho pode ser à mão ou feito digitalmente. Uma vez que temos os storyboards, o processo de ilustração e animação começa. Nas primeiras oficinas, usamos o programa Pencil 2D, que é gratuito, mas também usamos o Adobe Illustrator, que não é gratuito, mas produz ilustrações mais definidas. Depois que as ilustrações estão prontas, e depois de revisá-las, fazemos a edição usando um programa de edição de vídeo básico do Windows. A edição consiste em sincronizar as ilustrações com o áudio da narrativa e a inclusão das legendas. Ao final de uma oficina, exibimos os vídeos dos materiais produzidos e distribuímos comunidades. A versão que distribuímos é em P4 para que possa ser compartilhada e visualizada no smartphone. Durante as atividades de ilustração, tivemos a oportunidade de discutir assuntos da estrutura da língua, principalmente em relação às construções de verbos sequenciais que sinalizam uma ação específica e expressões indicando direções com gestos, uma vez que esses detalhes fazem parte dos movimentos que os personagens fazem e que devem ser incluídos na animação para um melhor entendimento da narrativa. Como linguista interessado em descrição da língua, discutir a língua nesse contexto foi mais proveitoso do que as sessões de elicitação. Isso porque a razão para se discutir o significado das estruturas das narrativas estava clara para os participantes. Isto é, eles sabiam por que era necessário entender tais construções e queriam se certificar de que seus vídeos apresentassem uma interpretação visual acurada dos contos. As atividades de produção de contos em vídeo também proporcionaram um ambiente em que os participantes que não dominam a língua e os conhecimentos tradicionais, eles eram monitorados de perto por um professor ou um parente, criando assim uma situação parecida com o modelo mestre-aprendiz, ou Master Apprentice, em que falantes fluentes servem como instrutores de aprendizes da língua em um ambiente onde somente a língua indígena sendo aprendida é usada. As atividades com as crianças já foi inclusive incorporada nas escolas de uma das comunidades. Nessas atividades, as crianças escutam as narrativas, trabalham na leitura dos textos transcritos e criam ilustrações para as narrativas. Elas apresentam suas ilustrações e narram o texto a partir de suas ilustrações. Enfim, as atividades das oficinas de criação de vídeos de contos e desenhos animados serviram como ambiente para realizar atividades práticas de documentação linguística e também de ensino e aprendizagem da língua. Elas despertaram nos jovens aprendizes o interesse em realizar trabalhos sobre a língua e cultura do grupo, além de incentivar situações em que os jovens aprendizes aprendam sobre a língua e cultura do grupo com seus parentes. E para concluir, o objetivo dessa apresentação foi mostrar como realizamos os trabalhos de documentação linguística desse projeto a partir das necessidades e desejos da comunidade. Ou seja, a documentação e análise linguística
emergem das atividades que visam colaborar na vitalização e uso da língua entre os membros da comunidade. Nesse contexto, os membros das comunidades se tornam mais engajados nas atividades do projeto. Percebemos ainda que os projetos se tornaram dinâmicos, proporcionando oportunidade para a documentação do uso da língua e interação entre vários falantes. Essa abordagem proporcionou a elicitação de material linguístico de uma maneira em que os membros da comunidade participam das análises da língua. E também os recursos financeiros do projeto têm um alcance mais amplo, beneficiando diretamente atividades e produtos de vitalização. Muito obrigado por assistir essa apresentação. Sinta-se à vontade de me enviar e-mail se você tiver pergunta, ou se preferir, a gente pode marcar uma conversa virtual. Esse trabalho não seria possível sem colaboração e engajamento dos membros das comunidades Dessano Tucano de São Sebastião do Mari, no Tiquié, da comunidade Dessano Siriano de São José da Vinha e da comunidade Mutenhã Tatuio, em San Antônio. Do apoio logístico da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro e dos recursos financeiros do National Science Foundation e do National Endowment for the Humanities nos Estados Unidos.